Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um vídeo de teoria da conspiração. E dessa vez é uma teoria que vocês encheram a minha DM pra eu falar sobre isso. Então aqui estou. O que é que vocês não me pedem rindo, que eu não faço chorando? Pra falar sobre essa teoria, que na verdade já é uma teoria antiga, mas que resolveu reaparecer agora, que é a teoria de que Bruno Mars seria o filho perdido de Michael Jackson. Se você não sabe quem são essas pessoas das quais eu tô falando, oi, tudo bem? Onde você esteve nos últimos anos? Estava vivendo embaixo de uma pedra? Bruno Mars é um grande cantor da atualidade e ele vem sendo comparado com o Michael Jackson, que também é outro grande cantor que faleceu já alguns anos atrás. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui nesse canal sobre a morte misteriosa de Michael Jackson. Desde que Bruno Mars apareceu e começou a fazer sucesso, eles vêm sendo comparados e essa teoria é, no mínimo, interessante. Então vamos aos fatos. Michael Jackson tem uma música do álbum Thriller, de 1982, que se chama Billie Jean. Caso você não conheça essa música, você deveria conhecer essa música, porque essa música é muito famosa. Mas tudo bem. Tudo bem, nunca é tarde pra gente conhecer uma coisa nova. A letra dessa música diz mais ou menos o seguinte: Billie Jean não é minha amante, ela é apenas uma garota que diz que eu sou o cara, mas a criança não é meu filho. E a gente canta assim porque não pode ter copyright nesse vídeo. Então acho que você já entendeu mais ou menos a temática da música, né? É sobre um filho que uma menina diz que tem, ele diz que não é filho dele e tal, mas enfim, uma paternidade ali meio duvidosa. Essa música, várias teorias da conspiração já surgiram a partir dessa música. Existe essa teoria de que Michael Jackson então teria um filho secreto com uma tal de Billie Jean. E pra colocar mais fogo nessa fogueira conspiracional, o pai do Michael deu uma entrevista dizendo que sim, Michael Jackson de fato teria um quarto filho secreto além do Príncipe I, Príncipe II e Paris, que são os filhos dele conhecidos pelo público. Também existe uma suposta entrevista onde o próprio Michael diz que ele teria um filho secreto, mas que ele não queria tornar público essa criança pra proteger a identidade da criança e da mãe. Essa entrevista daí, não sei, ninguém viu, reza a lenda. A entrevista do pai do Michael realmente existe. Bom, mas a partir daí as pessoas começaram a se questionar quem seria essa criança. E começaram a aparecer várias teorias. E uma delas é que seria nada mais nada menos do que Bruno Mars. Em primeiro lugar, o Bruno e o Michael são realmente muito parecidos fisicamente. Se você colocar eles lado a lado numa foto, você percebe que eles têm muita similaridade de fato. O rosto é muito parecido, os olhos muito parecidos, eles são pessoas parecidas, enfim. Não só isso, mas os vocais dos dois também são muito comparados. Não estará nesse vídeo por motivos de copyright, mas se você digitar assim uma busca rápida no Google, aqui no YouTube mesmo, tem vários vídeos comparando o vocal dos dois. Tem realmente uma grande semelhança na voz. Não só isso, mas os dois também são grandes dançarinos. Será que existe um gen da dança? Quem sou eu pra dizer? Bruno Mars também não é o nome de nascença do Bruno Mars. Bruno é um apelido de infância porque quando ele era criança, o pai dele dizia que ele parecia com um lutador chamado Bruno Sammartino. E aí esse apelido pegou. E o Mars só foi aparecer depois, quando ele já tava adulto. E ele escolheu o Mars porque o sobrenome dele era Hernandes, que é um sobrenome bem latino. Então todo mundo queria estereotipar e jogar ele pro lado da música latina e falar que ele podia fazer alguma coisa tipo Henrique Iglesias. E ele não queria nada disso. Então ele escolheu Mars pra ser um nome que parecesse que ele literalmente veio de outro planeta. O nome de verdade do Bruno Mars é Peter Gene Hernandes. E Peter é também o nome de um personagem assim muito importante pro Michael Jackson chamado Peter Pan. Michael Jackson é tão fã de Peter Pan e tem uma fixação tão grande pelo personagem, né, que a gente sabe que ele teve uma infância assim um pouco complicada. Então ele tem essa fixação com o menino que nunca vai crescer, que ele até deu o nome do rancho dele de Neverland, que é a terra do nunca, que é da onde o Peter Pan vem. Quer dizer, o Peter Pan não vem de lá, o Peter Pan foi pra lá, mas ele vem, quando ele vem pra cá, ele sai de lá. Então, pode-se dizer que Peter Pan veio da terra do nunca? Estou confusa? Completamente desnecessário pro vídeo esse questionamento. Além disso, teria assim uma fofoca, assim, do mundo do showbiz, de que o Michael Jackson teria demitido um produtor, porque esse produtor saiu falando por aí que o Bruno era filho do Michael. Mas, assim, é só uma fofoca, não tem como a gente confirmar, desconfirmar. Não sei quem foi que falou, entendeu? Tô só repassando a informação, não confirmo nem desconfirmo. Acredite se você quiser. Aí, além disso tudo, também tem uma foto que o próprio Bruno postou, onde o pai dele
pai dele, tá junto do Michael Jackson. É uma foto bem antiga, mas que instigou as pessoas que acreditam nessa teoria, porque as pessoas começaram a imaginar que se eles se conheciam, talvez eles fossem próximos, e que Michael Jackson teria colocado o pai do Bruno como pai do Bruno para que ele cuidasse da criança no lugar dele. Mas o que a gente sabe é que pelo menos eles se conhecem. Também rola uma fofoca de que o quarto filho do Michael estaria no velório do pai. E quem que tava no velório do Michael Jackson? O Bruno. Isso mesmo. Não só isso, mas no ano da morte do Michael, o Bruno foi admitido pela mesma gravadora. O que isso quer dizer? Eu não sei. Por que isso tá aí nas coisas de fatos, de provas dessa teoria? Eu não sei, porque, sinceramente, foda-se, né? Sim, não prova porra nenhuma, né? Tudo bem, chegamos até aqui. E aí, você tá convencido? Não tá convencido? O que você acha? Agora eu vou tentar te desconvencer. Vamos aos contras dessa teoria. Bom, em primeiro lugar, a música Billie Jean, ela é de 1982. Ou pelo menos foi publicada em 1982, pode ser que ela seja de antes. Mas o Bruno Mars nasceu em 1985. Então, assim, a não ser que Michael Jackson tinha uma máquina do tempo pra voltar no tempo e escrever a música sobre uma coisa que só aconteceu depois, muito provavelmente a música não é sobre Bruno Mars. Outra observação que eu gostaria de deixar aqui é que a música fala que o filho não é dele. Assim, a música fala exatamente o contrário. A música fala, a criança não é o meu filho, né? Então, assim, por que as pessoas estão dizendo que ele tem um filho perdido se a música, a letra, claramente fala o contrário? E existem duas versões de história de origem da música Billie Jean. A primeira seria a versão do próprio Michael, que diz que a música seria, na verdade, sobre groupies. Abre aspas. Billie Jean é uma espécie de anonimato. Representa um monte de meninas. Costumavam chamá-las de groupies nos anos 60. Elas ficavam penduradas nas portas dos bastidores, e qualquer banda que viria para a cidade, elas teriam um relacionamento com os integrantes. E eu acho que eu escrevi isso por experiência com os meus irmãos, quando eu era pequeno. Havia um monte de Billie Jeans lá fora. Todas garotas alegavam que seu filho estava relacionado com um dos meus irmãos. Fecha aspas. Ou seja, na verdade, de acordo com Michael, a música não seria nem sobre alguma coisa que aconteceu com ele, mas sim uma coisa que ele viu acontecendo quando ele era criança com os irmãos dele. Existe uma outra versão da origem de Billie Jean. Essa é de um jornalista, autor de uma biografia do Michael Jackson, chamado Randy Taraborelli. De acordo com Randy, a música seria sobre algo que aconteceu com Michael em 1981. Uma menina teria mandado uma carta pra ele dizendo que um dos gêmeos dela era filho dele. E eu tenho 1 milhão de perguntas pra fazer sobre isso. Tipo assim, ela achava que ela teve gêmeos, aí um dos gêmeos era filho do Michael? Ou ela teve 2 pares de gêmeos e um desses pares de gêmeos era filho do Michael? É meio irrelevante pra história, mas eu fiquei curiosa, tentei descobrir, não consegui descobrir. Acho que eu teria que ler a biografia que o cara escreveu pra tentar entender melhor sobre isso. Não vou fazer isso. Mas enfim, uma curiosidade que eu fiquei, assim, né? Aí o Michael recebeu essa carta e aí ele leu e falou assim, foda-se. Porque ele recebia várias cartas desse tipo. E ele nunca nem tinha conhecido a menina, então assim, cagou. Só que ela continuou mandando várias cartas pra ele. Nas cartas ela dizia que ela amava ele, que ela queria estar junto com ele e que isso seria o melhor pro filho dos dois se eles ficassem juntos. Michael começou a ficar realmente muito perturbado com as cartas e com a história da menina, chegou a ter pesadelos com isso. Até que veio a cereja desse bolo. Um dia ele recebeu uma caixa que tinha uma foto da garota, uma arma e uma carta. Na carta ela dizia pro Michael se matar num dia e num horário específico, que ela ia fazer o mesmo e que ela já tinha matado o filho do casal. E que seria pra eles fazerem isso porque já que eles não conseguiam ficar juntos nessa vida, eles poderiam ficar juntos na próxima. Pois é, você clicou nesse vídeo e você não estava esperando que a história fosse ficar tão dark desse jeito, não é mesmo? Um tempo depois, o Michael teria descoberto que essa menina foi internada num hospital psiquiátrico. Eu não sei de onde Randy tirou essa história, eu não sei como biógrafos fazem o trabalho deles. Eu acho que ele só inventou isso, que não é possível. Essa história me parece inventada. Parece que ele tirou essa história de uma creepypasta do Reddit, sabe? Sim. Você pode simplesmente escrever o que você quiser na biografia, falar, eu vou aqui inventar umas histórias. Não sei como funciona, mas assim, não sei se eu acredito muito nessa história. Me parece inventada. É isso, esse é o meu veredito. E falando da similaridade das danças e da voz dos dois, tem uma explicação pra isso. O Bruno Mars começou a carreira dele fazendo covers de Elvis Presley e do Michael Jackson. Ele sempre foi muito fã do Michael, Michael sempre foi uma inspiração pra ele, e é normal que quando a gente tem inspiração em alguém, a gente acaba se baseando, e pode ser que seja por isso que a voz dele acabou ficando parecida com a do Michael, por inspiração. Isso também meio que explica como que o pai do Bruno poderia ter conhecido o Michael, porque o Bruno fazia covers lá no Havaí, onde ele é, junto com a família dele. E o que significa que ele era do showbiz. Então, é
perfeitamente plausível que numa dessas viagens do Michael, ele tenha ido pra Havaí, pra cidade de onde eles são, e acabado conhecendo essa família que fazia covers dele no final das contas. Isso não é confirmado, eu não sei realmente como eles se conheceram, é só assim o que eu penso, acho que é bem plausível que seja algo por aí. E, inclusive, falando no pai do Bruno, realmente, o Bruno parece muito com o Michael, mas se você olhar pro pai do Bruno e o Bruno também são muito parecidos, eles têm o mesmo olhar, eles têm inclusive os mesmos olhos, eles são muito parecidos também. Então talvez o Bruno seja filho do pai do Bruno com o Michael Jackson, não sei lá, vai saber. Tá, mas e a entrevista do pai do Michael dizendo que ele tem um filho secreto? Essa entrevista realmente existe. E a gente tem um forte candidato pra quem seria esse filho secreto do Michael. Tudo indica que é um rapper norueguês, sim. Eu não tô inventando isso. Chamado Omer Como se pronuncia isso? O Omer teria sido concebido numa ficada de uma noite entre Pia, a mãe dele, e o Michael, em 1984, o que significa que, mesmo que o Michael tenha um filho secreto, que tudo isso seja verdade, ainda assim, a música Billie Jean não é sobre esse filho secreto, porque a música não fala sobre um filho secreto, a música fala sobre uma criança que não é filha dele. E não é só isso, tá? Nos anos 90, o Homer e a mãe dele, Pia, foram morar no rancho Neverland do Michael Jackson com a desculpa, assim, né, publicamente, de que ela seria babá do filho do Michael, Prince. E não para por aí, o Homer tava no funeral do Michael Jackson e no velório ele ficou junto dos filhos do Michael. E tem mais. Em uma entrevista, o Joe, o pai do Michael Jackson, confirmou de que Homer seria de fato o filho do Michael. E ele falou, abre aspas, parece um Jackson, age como um Jackson, ele dança como um Jackson. Esse garoto é um dançarino fantástico. Fecha aspas. Algum tempo atrás teria saído até uns boatos de que o Homer teria pedido um teste de DNA pra saber se ele realmente seria filho do Michael ou não. Mas ele mesmo desmentiu tudo isso e ele falou, abre aspas, Michael costumava dizer que eu era como um filho pra ele, mas meus pais verdadeiros estão na Noruega. A razão de eu estar perto das crianças no funeral foi porque eu era um amigo próximo e não porque sou filho dele. Fecha aspas. Enfim, apesar dessa entrevista do Joe falando que o Homer seria de fato o filho secreto do Michael, nunca houve assim uma confirmação oficial de que realmente seria ele. Mas tá aí, tem isso. E com certeza se você balançar uma árvore vai cair aí alguém dizendo que é filho do Michael também. E aí, o que é que você acha dessa teoria? Você acha que o Bruno Mars pode realmente ser o filho secreto do Michael Jackson? Ou você acha que talvez seja o Homer? Ou você acha que não tem filho secreto nenhum? Se você tem alguma teoria que você quer me ouvir falando por aqui no canal, pode me mandar lá por DM no Instagram, que eu adoro receber sugestão de vocês. Não se esquece de curtir esse vídeo. Se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo unicórnio conspirador. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!